Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Sejam com todos vocês. Que bom poder estar gravando e poder compartilhar esse vídeo com você. E através desse vídeo eu quero deixar aqui registrado a leitura do capítulo 26 de Gênesis. Isso mesmo, leitura do capítulo 26 de Gênesis. Mas antes eu quero convidar você. Eu sou o pastor Geraldo Magelo, eu quero te convidar a dar um like aí, se inscrever no meu canal, para que juntos nós possamos divulgar a palavra de Deus, fazer com que ela chegue até os confins da terra, amém? Então, eu e você podemos fazer isso junto. Basta você dar um like aí, se inscrever no meu canal e vamos de palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me dissestes que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideias do que nos fizestes? Qualquer homem que poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Porque Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os postos cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então
Os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu os passos e prosperamos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Porque naquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Aleluia! Salmo 26 de Gênesis. São 35 versos que nós podemos esboçá-los da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 5, Isaque vai para Gerar. Do versículo 6 ao 11, Isaque omite que Rebeca é sua esposa. Do versículo 12 ao 25, Isaque se muda para Berseba. Versículo 26 ao 33, aliança de Isaque com Abimeleque. E no versículo 34 e 35, a obstinação de Esaú. Em Gênesis 26, vemos o início da peregrinação de Isaque, o filho da promessa. Aqui ele é o personagem principal da continuidade da aliança de Deus que visa a criação da nação modelo, que começou com seu pai, Abraão. Por causa da escassez de alimento, Isaque e sua família se mudou para Gerar, onde habitavam os filisteus. Eles eram chefiados por Abimeleque, mas não o mesmo que fez aliança com Abraão. A Isaque, o Senhor Deus disse que ele não devia ir ao Egito, mas se estabelecer no lugar que ele indicasse. Percebemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Se o seguimos, seremos mais do que felizes. O Senhor tem a visão geral da história. Sua onisciência o permite ver o contexto geral. Se seguirmos sua orientação, viveremos de maneira plena. Quais foram os erros que Isaque cometeu? Os mesmos que que o seu pai Abraão e Sara tinham cometido. Rebeca era linda
E quando os habitantes de Gerá perguntaram a Isaque sobre ela, ele disse: é minha irmã. Assim como Abraão, seu pai, em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 13, e também em Gênesis 20, versículos 1 ao 5, ele teve medo que os habitantes do lugar o matassem para tomá-lo à força. Provavelmente, Isaque ouviu as histórias de seus pais e seguiu a mesma estratégia. Não confiou no Senhor. Percebemos com isso que os pais são agentes diretos de influência sobre os filhos, quer seja bem para o bem, quer seja para o mal. Os filisteus perceberam que Isaque era próspero em tudo o que fazia, quando ele plantou e colheu a 100 por um, até que se tornou riquíssimo. Isso despertou a inveja dos filisteus e eles começaram a boicotar a produtividade de Isaque. Tapando seus poços, vendo que um conflito estava prestes a acontecer, Abimeleque pediu que Isaque fosse embora. E foi o que Isaque fez. Passou a habitar no vale de Gerá. Inicialmente, ele reabriu os poços que Abraão havia cavado e encontrou água, o que gerou a insatisfação dos pastores que já estavam naquela terra. Eles reivindicaram dizendo que a água encontrada por Abraão lhes pertencia, e após grande discussão, Isaque se mudou e cavou novos poços, onde finalmente teve paz. Vemos na atitude, ou seja, quais são as atitudes de Isaque que nós podemos aprender e algumas lições que nós podemos extrair dessas atitudes de Isaque, o filho da promessa. Primeiro, ele sempre evitou conflitos desnecessários. Nós temos que evitar. Mesmo que isso lhe cause dano, mesmo que seu trabalho fosse perdido, mesmo que o fruto do seu trabalho ficasse para outros. Por viver debaixo da bênção de Deus, ele sabia que o Senhor tinha o melhor para a sua vida. Não precisamos viver inquietos ou preocupados com a produtividade alheia ou com aquilo que querem tomar de nós. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa garantia e a nossa restituição. Finalmente, eles então fazem um acordo de paz. Algum tempo depois, quando Isaque finalmente conseguia produzir e sua riqueza só crescia, Abimeleque, o líder dos filisteus, veio até ele e propôs um acordo de paz. Em suas palavras, Abimeleque declara que percebeu que Deus era com ele e o abençoava. Por isso, desejava que houvesse paz entre eles. Isaque concordou e celebrou a Deus por isso. Nós vamos ver isso do versículo 26 ao versículo 31. Finalmente, amados, nós vamos ver então aqui nos versículos 34 e 35. Então, a história de Isaque vai até o versículo 33, dos 35. Nos versículos 34 e 35, o capítulo encerra com o casamento de Esaú. E aqui nós vamos ver com o relato do casamento de Esaú com duas mulheres hititas, ou seja, ele casa com duas mulheres hititas, que não fazia parte da aliança de Deus, o que causou muita angústia em Abraão e Sara. Me perdoe, o que causou muita dor em Isaque, pai de Esaú. Isaque teve dois filhos, Jacó e Esaú. E aqui nós vemos então que Esaú, que era o filho mais velho, só que já havia uma promessa de Deus, nós vamos ver isso lá em Gênesis 25, que o mais velho serviria o mais novo. E aqui nós vemos então
a decisão que Esaú tomou. Ele casou com mulheres que não fazia parte da aliança que Deus assim queria, ou que Deus já havia determinado para a vida de seu pai, Isaac. Aqui, pontos importantes do caráter de Esaú. Começa a ser revelado, como, por exemplo, o fato dele não honrar seu pai e nem sua mãe. Os desonrou. A atitude de Esaú desonrou, trouxe desonra a Rebeca e a Isaac. Então, meus amados, é um belíssimo capítulo, tem muitas pepitas de ouro que podem ser extraídas desse capítulo. Eu convido a você a ler, reler, a meditar e a estudar a palavra de Deus. E aproveite começando aí pelo capítulo 26 de Gênesis. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Mangela. Até o próximo vídeo, onde eu estarei gravando a leitura do capítulo 27 de Gênesis. Um grande abraço.